Bom dia, sextos anos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos para mais uma atividade da semana de língua portuguesa? Nós vamos usar hoje somente a apostila, mas garanto a vocês que é uma matéria que vocês devem ter ouvido falar. Se não ouviram, vão ver que é muito fácil de fazer. Nós vamos estar vendo dentro da gramática o artigo e nós vamos ver mais uma interpretaçãozinha de texto aí, tá? Nós vamos trabalhar da página 22 à página 27. Nossa, professora, quantas páginas? Vocês vão ver que são poucas atividades, até pela quantidade de páginas. Então, atividade hoje, dia 9 de agosto, dessa semana de 9 a 13 de agosto, de língua portuguesa dos sextos anos da Escola Domingos Fuglini. Aqui, você já sabe, a professora Kátia. Bora lá? Página, então, 22. Nós vamos... Por que para a página 22? Nós já vamos para esse quadro que eu estou estampando aí para vocês, porque ele traz uma coisa muito importante, que é o conceito de artigo, que é o que nós vamos ver nesta nossa semana. Bom, artigo. O que é um artigo? Vou colocar aqui do ladinho para vocês anotarem depois, né? Se vocês querem anotar no caderno e mesmo na apostila. Quando eu escrevo uma frase assim, ó, ou melhor, né? A moça sorriu. Tá. Vou pegar uma outra frase. O moço fez... A minha pulseira faz um barulho aqui. Fez as compras. Vou pegar uma outra frase aqui, só para a gente entender, tá? Vou pegar aqui. Uma pessoa passou aqui agora. Acho que tá bom esse aqui, depois só pra gente ver. Então, aqui, ó. O que é artigo? Artigo, você fala assim, professora, nós aprendemos que A e O são vogais. Muito bem. O O e o A são vogais, mas se nós analisarmos essas vogais morfologicamente, ou seja, como elementos isolados, eles têm a função de artigo. O que é a função de artigo? É a função de acompanhar os substantivos e ainda mostrar para nós se está no feminino ou no masculino, isto é, o gênero. Olha só esse A aqui, ó. Esse A, né, é um artigo que está mostrando para mim, que está acompanhando a palavrinha moça, que moça é gênero feminino, tá? Bom, o moço. Esse o é um artigo que está mostrando para mim, ele tem a função de acompanhar o substantivo e dizer que moço, reforçar que moço é uma palavra masculina. Então, o que aconteceu o e o a? Ele definiu, não é? Ele particularizou o substantivo, opa, tá aparecendo na grafia, a moça e o substantivo moço, tá? Então, professora, quer dizer que a e o, quando ele está acompanhando um substantivo, mostrando para mim o gênero, por exemplo, ele é um artigo? Sim. E é um artigo que nós chamamos de definido. Olha aqui, ó, dá para vocês grifarem, fica bem bonitinho aí na apostila, ó. Definido, ó, artigos que particularizam, chamados de artigos definidos. A. Por que os? Porque se fosse mais de uma moça, seriam as moças. Se fosse mais de um moço, os moços, né? No caso, as moças sorriram, né? Que a gente tem que concordar aí com o verbo.
Os moços fizeram. Então, o que acontece? Eu consigo ter o plural também do artigo, porque se ele acompanha o substantivo, o que é substantivo? É tudo que eu nomeio. Eu nomeio aqui uma pessoa, moça, moça. Se tem mais de uma, são moças, né? E o artigo está aqui acompanhando. Diferente se eu colocasse esse a numa outra situação que não acompanhasse substantivo. Ele não teria função de artigo, ele teria função de preposição, que nós vamos ver num outro momento, de pronome oblíquo, que nós vamos ver num outro momento. Então, a vogalzinha a e o, eles têm funções isoladinhas dentro de um contexto. Essas funções, qual é a função do a e o aqui como artigo? Trazer, ou melhor, acompanhar o substantivo, né? E ainda trazer para nós o feminino e o masculino, tá? Agora aqui, uma pessoa passou aqui agora. Esse uma pessoa, eu quero trazer a intenção não de quantidade de uma pessoa que eu não sei se foi uma moça ou se foi um moço. Passou assim tão rápido que eu não reparei, né? Eu não observei se era um rapaz ou se era uma moça. O que acontece? Se uma pessoa que não está com intenção de quantidade de uma só, eu quero trazer que eu não defini se foi uma pessoa no feminino, uma moça, ou se foi no gênero masculino, moço. Esse uma é um artigo, porque está uma pessoa, que pessoa é feminino. Agora, se eu falasse para vocês que pessoa fosse uma palavra masculina, aí teria um. Né? Se eu colocasse assim, um engenheiro passou por aqui, eu não sei que engenheiro que foi. Né? Engenheiro é masculino, seria um. Então, uma aqui, ele pode indicar quantidade quando o meu contexto, né, o texto está trazendo que é um, de 1, 2, 3, 4, de numeral. Mas, nesse caso, eu não estou definindo que pessoa que é uma pessoa. Não defini se é moça, se é mulher, se é homem, se é menino, se é menina. Então, ele está fazendo a função de artigo. Então, o, a, os, as, uma, uns, umas, que tem o plural também. O que acontece? Eles, quando estão particularizando, ou seja, acompanhando o substantivo, trazendo para nós o masculino e feminino, nós temos o artigo definido, porque aqui, ó, já diz, ó, define. Quando nós temos uma, uns, umas, que não é quantidade, que está mostrando para quem está lendo o texto ou trechinho aí, que não define se é um menino ou uma menina, não sabemos se é gênero masculino ou feminino, se é moço ou moça, eu tenho o artigo indefinido. Professora, como eu faço para memorizar isso? Por enquanto, guarda na cabecinha, ó. Artigo. O o e o a, os, as, tem a função de artigo. Uma, uns, umas, tem a função de artigo. Artigo definido. Aqui, ó, os a, os, as, indefinido, uma, uns, umas. Bora, então, para a atividade na página 23. Esse textinho aqui é muito bacana e nele está faltando... Ou melhor, estão faltando os artigos, né? Temos que colocar aqui tanto definidos quanto indefinidos. Vou iniciar para que vocês peguem o jeitinho aí, ó. Yosing e o espelho, uma lenda chinesa. Bom, dia, o pai de... Opa, dia. Artigos, o, a, os, as. Uma, uns, umas. O dia, o pai? Não. Um dia, muito bem. Então, nós vamos colocar aqui, né? Aqui. Dia. Por aqui, ó. Um dia. Aqui poderia ter colocado também o o, né? A apostila esqueceu desse ozinho aqui, ó. O pai, que tá definindo, né, que pai é masculino, né? Ó, de Yosing chegou em casa com um espelho. E assim eu vou colocando os artigos, em todo o texto aqui, tá? Vocês vão completando aí. Na página 23, exercício 1. Daí vocês vão para o exercício 2,
na página 23 também, está bem no finalzinho da página 23. Nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho essa capa aqui, que minha ficou tão pequenininha. Aí. Observe a capa da revista, A Fúria da Natureza, né? 2010, a revista. Observe como o Japão, um exemplo de tecnologia, planejamento e disciplina, enfrenta o maior terremoto de sua história, né? Então, nós temos aqui, olha o tamanho dessa manchete, A Fúria da Natureza. Vamos para a página 24, né? Letrinha A. Na chamada da capa da revista, há mais artigos definidos ou indefinidos? Vamos voltar aqui para a chamada. Ó, como o Japão, esse ele está fazendo o que aí? Ele está mostrando que Japão é uma palavra masculina e Japão é um substantivo próprio. Então, esse é artigo definido. Esse será que é artigo? Eu vou vendo lá, vou vendo se tem mais. Essa chamadinha aqui que nós temos que verificar, tá? Letra B. A que classe de palavras os artigos acompanham? Acabei de falar. Quem que está sempre acompanhando? Se eu não lembro, eu venho aqui, ó. Eu acabei de grifar com vocês, tá? Copie a frase que aparece um artigo indefinido. Não lembro o que é indefinido, pro. Vem aqui, ó. Umas. Lembrando que não dá a função de quantidade, tá? Que a quantidade ele vira numeral. 3. Leia a frase a seguir. Este homem fez um grande governo. O artigo está acompanhado de que classe gramatical? Quem que está acompanhando aqui, ó? Grande governo. O que será que é grande? Será que vocês lembram? Se eu falar assim, ele é pequeno, ele é grande, está caracterizando o governo. Então, ele é um adjetivo. Eu contei. Letra B. Reescreva a frase substituindo a palavra este, tá? Por um artigo. Vocês vão substituir, né, a palavrinha este por um artigo. Vamos lá. Página 24. Opa, 24 ainda, letrinha C. Como você organizaria as palavras a seguir para dizer que a turma de Marcos o considerava um herói? Como nós montaríamos essa frase aqui? Herói Marcos, turma é o grande da. Como que você faria ela? Colocaria ela em ordem, né? Tiraria todo esse embaralhado aí. 4. Explique com suas palavras o que é um artigo definido e um artigo indefinido. Com suas palavras, o que é? Tá? E você pode trazer um exemplo como uma explicaçãozinha também, tá? Para deixar mais claro. Tudo bem com os artigos até aqui? Ok? Tá, então nós vamos agora para uma interpretação na página 25. Essa aqui é muito bacana. Essa, não sei se vocês tiveram a curiosidade de dar uma lidinha aí, né? Porque eu não sei vocês, mas eu quando pego uma apostila nova, eu começo a ler os textos, que eu gosto de ver quais são os textos que nós vamos ler no decorrer do bimestre. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, ou melhor, desse romance, né? Dessa continuação aqui, o fragmento 2, onde nós temos aqui, quando nós falamos em romance, gente, romance é uma narrativa, como eu falei na aula passada, extensa. Tá? Não é nada do romance romântico, de falar, vai ter uma paixão, uma história de amor. Não, romance nada mais é que um gênero, né? Um gênero textual, narrativo, que ele é extenso. Então, ele foi dividido em fragmentos, e esse é o 2, tá? Então, vocês vão fazer aqui a interpretação na página 26, né? Porque o textinho tem a página 25, vai um pouquinho da 26, e vocês vão fazer explorando o texto número 1, o número 2, todos aqui. Na número 2, vocês vão ter que lembrar de uma matéria que nós vimos antes do recesso, na letrinha A principalmente, na letrinha A. E B e C acaba puxando, mas lembrar do sentido figurado. O que é o sentido figurado na palavra? Não é o seu sentido real, é o seu sentido, como nós falamos assim, lembra do crânio que nós vimos na tirinha? Aquele rapaz é um crânio. Quer dizer que ele é o cérebro aqui. Ele faz parte
pedacinho aqui do nosso corpo humano? Não, quer dizer que ele é inteligente. Então, ele usou a palavra crânio para figurar que é ser inteligente. Então, vocês vão encontrar algumas palavrinhas que são usadas nesse sentido figurado, não no sentido real, no sentido próprio da palavrinha, tá? Letra B, opa! Podemos dizer que essas expressões estão no sentido figurado? Então, essas palavrinhas estão no sentido figurado? Se a gente já achou ela que está aqui, com certeza, né? Não precisa nem pensar. Letra C, que efeitos de sentido essas expressões figuradas provocam no texto? O que ela provocou? Aí vocês têm que ler, né, o texto, esse trechinho principalmente, esse parágrafo no caso, para que vocês consigam responder. Página 27, letra D. A que classe gramatical as palavras feio, velho, sujo, mal cuidado, utilizadas na primeira frase, que são usadas nessa primeira frase de parágrafo? Quando eu coloco uma característica, uma informação sobre um substantivo, eu já falei ali atrás, é um adi. Para que servem os adi? Tananana. Aí vocês vão colocar aí. 3. Esse parágrafo foi construído para que o leitor visualizasse a escola e a professora. Ah, a apostila já está igual a professora Kátia, já traz a resposta. Que adjetivos colaboraram para que esse objetivo fosse atingido? Ou seja, que características, né, nós encontramos aí para que esse objetivo fosse atingido? Dê exemplos. Como que nós conseguimos ver como que a escola é, como são como que as características da escola e a professora? Foi através dos adjetivos. Então, vocês vão buscar no texto quais são, né, esses adjetivos que chegaram a vocês visualizarem a escola e a professora. Tá? Esse que é o objetivo, de vocês ficarem pensando, nossa, a escola é assim, a professora é assim. Que palavrinhas, né, que foi colocado no texto que fez vocês visualizarem, né, como é a escola e como é a professora. No pontinho aqui, ó, o trecho do texto em destaque é predominantemente descritivo ou narrativo. Justifique sua escolha. Então, o que acontece? Olha só, esse trecho aqui, ó, esse trechinho aqui, como assim narrativo ou descritivo? Narrativo, né, eu falei para vocês na aula passada que nós contamos uma historinha. Tá, o texto é uma narração, o geral é uma narração, mas nós temos algo que, para nós entendermos como é a escola, como é o prédio da escola, como que é a professora, eu preciso descrever. E quando eu venho descrever, ou seja, caracterizar, falar como é, eu utilizo um pouquinho do meu texto descritivo, da descrição. Então, esse trechinho aqui, ele tem mais de contar a história ou mais de descrever, de detalhar? Aí vocês vão ter que buscar aí a respostinha, tá? Bom, aí nós vamos para o exercício, 3, aqui, deu certo agora, 4. Preencha os espaços com informações retiradas aqui da questão 2, vocês vão preencher aqui, ó, por exemplo. Como era o prédio? Vocês vão buscar quais adjetivos, quais características foram descritas nesse trecho. Do prédio, das paredes, dos móveis e a professora, tá? Tudo bem? Então, só para vocês entenderem que a narração, né, a narrativa tem início, meio e fim, tem personagens, tudo aquilo que eu expliquei para vocês na aula aqui, ó. Na página 21, ó, tem narrador, tem tempo, tem espaço, tem personagens, tem enredo. Tudo isso faz parte de uma narrativa. É um texto narrado, contado. Só que para nós entendermos como são esses personagens, como é, por exemplo, o cenário, o espaço que acontece, eu tenho que inserir um pouquinho do texto descritivo dentro da narração. Pode isso, professor? Não só pode, como na narração, nós temos que ter a descrição. O que é descrição? Descrever, né? Detalhar, colocar características do nosso
do nosso personagem, do nosso cenário, e foi o que aconteceu aqui, ó. Preste atenção nesse trechinho aqui da número 2, ó, voltando na página 26. Eu vou para lá e para cá, né, mas só para vocês entenderem, ó. Vão lá na página 26, no exercício 2. Só leia esse trechinho aqui, ó. O prédio era feio, velho, sujo e mal cuidado. Quando alguém fala isso para você, ou quando você lê isso, você imagina o prédio, a escola, de que forma? Lindo, com uma cor branquinha, com janelas novas? Não. Você já traz na sua mente, a partir dessa descrição, como é o local. Então, eu estou contando uma história, mas dentro da minha história, dentro da minha narrativa, tem a descrição, ou seja, o texto descritivo, que descreve, detalha, traz adjetivos, traz informações sobre o que eu estou narrando. Tá certo, meus queridos? Até semana que vem. Dúvidas? Chamem, né? A professora aí no grupo, no particular, para a gente poder ajudar vocês. Um grande beijo, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a semana que vem.